Pela 26ª Mostra de Produção Científica da Semana da Biologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu, Ramon, apresento o seguinte trabalho: Malária aviária na Mata Atlântica, relação entre os aspectos ecológicos dos hospedeiros e a prevalência da doença em uma região tropical. Autores: Ramon Gemini do Nascimento, Thales Henrique Assunção Jardim, Roberto Júnior Pedroso Dias e Marta D'Agosto. O trabalho seguirá a seguinte sequência: introdução, materiais e métodos de pesquisa, resultado, discussão e conclusão. A malária aviária é uma enfermidade parasitária causada por espécies pertencentes ao gênero Plasmodium, que são veiculadas por vetores dípteros da família Culicidae. A malária aviária é caracterizada por ser uma doença de ampla distribuição, afetando espécies de aves em diferentes continentes. Cerca de 1.250 linhagens de Plasmodium são identificadas em mais de 1.800 espécies de aves. Somado a essas grandes diversidades, as diversidade de vetores presentes, as relações parasita-hospedeiro nessas doenças são de grande complexidade e ainda possuem muitas lacunas a serem preenchidas. A superfamília Furnarioida, grupo monofilético pertencente à ordem dos passeriformes, é composta por 5 famílias: Dendrocolaptidae, Formicaridae, Furnariidae, Scleururidae e Chenoptidae. Essas espécies deste taxon são caracterizadas por possuir características ecológicas e comportamentais distintas umas das outras. Essas espécies são encontradas na Mata Atlântica, distribuídas na Mata Atlântica. Tendo visto isto, o objetivo desse estudo consiste em avaliar a prevalência de Plasmodium e a relação com caracteres ecológicos e comportamentais das espécies de Furnarioida presentes em fragmentos de Mata Atlântica na zona da Mata Mineira. Os locais de estudo consistiram em 4 locais: o Jardim Botânico da UFJF, Sítio Vista Alegre, na cidade de Juiz de Fora, Sítio Paraíso da Barra, no município de Chácara, e Fazenda Volta Grande, no município de Santa Bárbara do Monte Verde. Captura das aves e coleta de sangue teve início em março de 2013 e encerrou-se em dezembro de 2015. A captura das aves foi feita utilizando redes de neblina. Após a captura, estas foram marcadas através de anilhas metálicas disponibilizadas pelo CEMAV. Em seguida, foram identificadas. Posteriormente, foi realizada a amostra de sangue através da punção da veia braquial, extravasamento de um pequeno volume de sangue pela veia braquial, utilizando uma agulha de pequeno calibre, respeitando o limite de 1% do peso da ave. Após a coleta do sangue, foram preparados os esfregaços sanguíneos, que posteriormente foram encaminhados ao laboratório do programa de pós-graduação, laboratório de protozoologia do programa de pós-graduação em comportamento e biologia animal da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde foram fixadas em metanol e coradas em guiça. A análise microscópica para determinação da prevalência foi feita sob microscopia óptica de imersão, o microscópio BX51, sob aumento de 600 vezes. A análise estatística foi feita no software Quantitative Parasitology, e os testes do Q-quadrado e Mann-Whitney foram utilizados para comparar a prevalência entre as famílias de Furnarioida, a comparação das prevalências nas estações chuvosa e seca e nos tipos de ninho Furna-oco e Furna-emaranhado de gravetos. Resultados: foram amostradas 171 aves de 4 famílias, de 22 espécies, sendo 21 dessas que estavam parasitadas, resultando em uma prevalência de 12,2%. A prevalência em cada família correspondeu a 13,5% em Dendrocolaptidae, 12,1% em Furnariidae, 20% em Chenoptidae, e não houveram amostras positivas de Scleururidae. A análise comparativa entre as prevalências entre as famílias
demonstrou ser não significativa. A diferença de prevalência demonstrou ser não significativa. A prevalência de plasmódio nas aves coletadas na estação chuvosa correspondeu a 9,1% e na estação seca 15,9%. A diferença de prevalência entre essas estações demonstrou ser não significativa. Espécies que constroem ninhos em forma de furna/oco tiveram prevalência de 14% e ninhos tipo semifurna em 15%. A diferença de prevalência entre esses tipos de ninho não demonstraram também ser não significativos. A prevalência de hemosporídeos na Mata Atlântica foi realizada de acordo com alguns estudos, os quais determinaram a prevalência em diversas famílias. Este estudo tem como base somente a família Furnarioidea, o que dificulta a comparação deste estudo com outros estudos. No entanto, tomando como base a prevalência desses estudos, por exemplo, em Ribeiro, onde a prevalência foi de 39,63% e outros estudos com 9,8%, é possível concluir que uma parcela considerável das espécies de Furnarioidea da zona da Mata Mineira está parasitada. A maior prevalência, nossas hipóteses sugeriram que haveria uma maior prevalência nas estações chuvosas, devido ao elevado índice pluviométrico e também ao aumento da temperatura nessa estação, o que favorece o aumento das populações de vetores e também está relacionada ao comportamento reprodutivo nas espécies de aves, que ficam maior tempo no ninho, favorecendo então a transmissão de plasmódio pelos vetores. No entanto, a diferença de prevalência entre as estações demonstraram ser não significativas. E isso pode ser explicado pela baixa amplitude da pluviosidade e temperatura em regiões tropicais, o que comparado às regiões temperadas, possui baixas variações, possibilitando então uma contínua população de vetores ao longo do ano, o que possibilita então a transmissão dos plasmódios ao longo do ano. Ferriot, 2011, observou que a maioria das aves, da prevalência e parasitemia em aves que nidificam em cavidades. E isso pode ser explicado pelo gás carbônico que acumula nesses tipos de ninho, que é um gás atrativo aos vetores. A partir disso, suponhamos que aves que constroem ninhos em forma de furna/oco teriam maior prevalência comparadas às que constroem semifurna. No entanto, a diferença entre essas espécies, entre a prevalência de ninho entre essas, demonstrou ser não significativa. A partir deste estudo, pode-se concluir que parte significativa das aves da zona da Mata Mineira estão parasitadas por plasmódio, da família Furnariidae, estão parasitadas. A dinâmica de transmissão demonstra ser constante tanto nas estações chuvosa quanto seca, e ocorre pouca influência de caracteres ecológicos e comportamentais na prevalência. Obrigado por assistir.